Olha, perdoar talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer na vida, né? Mas ao mesmo tempo, é uma das mais libertadoras. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa sabedoria que atravessa o tempo para entender direitinho como a prática do perdão e principalmente como superar o hábito de julgar pode transformar de verdade a nossa busca por paz interior. O ponto de partida é toda essa ideia poderosa que a gente está vendo aqui. Basicamente, é uma via de mão dupla. A misericórdia que a gente oferece para os outros é, na verdade, o mesmo caminho que a gente abre para receber misericórdia de volta. Ou seja, o nosso próprio bem-estar está diretamente ligado à nossa capacidade de perdoar. Mas vamos lá, o que é o perdão de verdade? É só uma palavra que a gente diz ou é um sentimento profundo que vem lá de dentro? É essa pergunta que vai nos guiar agora enquanto a gente explora por que perdoar é tão, mas tão essencial para a gente ter uma vida mais tranquila. Para começar, vamos entender o que a nossa fonte chama de o ciclo do perdão. A ideia central aqui, sabe, é que o perdão não é um ato isolado, que acontece e pronto, acabou. Não, é algo que cria um ciclo, um movimento, uma verdadeira troca. A ideia é colocada de um jeito muito direto, quase como se fosse uma lei do universo. É uma relação de causa e efeito. Simples assim. Quando a gente perdoa as falhas das outras pessoas, a gente abre a porta para que as nossas próprias falhas também sejam perdoadas. E aqui vem um alerta bem sério. Essa frase é forte e ela destaca as consequências bem graves de se agarrar ao ressentimento. É um lembrete de que a falta de perdão, antes de mais nada, é o mal que a pessoa faz a si mesma, se condenando a viver numa prisão emocional. Mas será que todo perdão é igual? Nessa segunda parte, a gente vai investigar a diferença que existe entre um perdão que é só da boca para fora e aquele que vem de verdade do coração. A gente vai entender o que realmente conta. Esse número aqui é simbólico, claro. Quando Jesus responde a Pedro que se deve perdoar 70 vezes 7, a mensagem não é sobre matemática, né? Ninguém precisa pegar a calculadora. O ponto crucial é que o perdão precisa ser ilimitado, sem data de validade, sem um ponto final. Agora, olha que interessante essa distinção que a gente vê aqui. De um lado, tem o perdão dos lábios. Ele é superficial, quase uma encenação de orgulho que, no fim das contas, pode até irritar mais do que acalmar. Já do outro lado, tem o perdão do coração. Esse sim é genuíno. Ele é generoso, ele esquece de verdade a ofensa e busca uma reconciliação sincera. É esse segundo tipo que a fonte aponta como o único perdão verdadeiro. Ok, então se o perdão que vem do coração é tão importante, por que é tão difícil fazer isso? O que é que bloqueia a gente? A resposta, segundo a nossa fonte, está numa barreira que, olha, todo mundo conhece muito bem. E essa barreira é a nossa mania de julgar. Esta sessão explora uma metáfora muito poderosa, a da trave em nosso olho, que mostra a hipocrisia que existe por trás de muitos dos nossos julgamentos. A fonte começa a construir uma das metáforas mais famosas que existem sobre o julgamento. Ela descreve essa nossa capacidade quase cirúrgica de perceber a menor falhinha, o menor cisco, o tal do argueiro, nos outros. E aqui vem o arremate, a parte impactante. Enquanto a gente é especialista em notar os errinhos dos outros, a gente simplesmente ignora as nossas próprias falhas, que são enormes comparadas a uma trave de madeira. A imagem é brilhante para ilustrar a hipocrisia que é julgar os outros. Então, por que essa nossa percepção é tão torta assim? De acordo com o texto, a raiz de tudo isso é o orgulho. É o orgulho que nos faz esconder os nossos próprios defeitos e que nos impede de praticar a caridade de enxergar o que é de bom nas outras pessoas. Talvez porque isso poderia nos ofuscar, né? Essa passagem aqui é um dos exemplos mais poderosos sobre esse tema. Ao desafiar os acusadores, Jesus estabelece um princípio muito claro. Só quem não tem falha nenhuma tem o direito de condenar. E como, convenhamos, ninguém se encaixa nesse critério, a lição que fica é a necessidade universal da indulgência. Bom, a gente já viu o problema, o julgamento que é alimentado pelo orgulho. Agora, na nossa última sessão, vamos ver o caminho prático que a fonte oferece como solução, a indulgência. A palavra-chave aqui é indulgência. Mas isso não significa ser cego para os erros, não. Significa escolher ativamente uma abordagem mais fraterna. É ser mais leve com os outros e, como a gente vai ver, bem mais severo consigo mesmo. É uma prática de caridade ativa. Então, como é que a gente cultiva essa tal de indulgência? O texto nos dá um passo a passo bem prático. Primeiro, o foco da crítica e da severidade tem que ser voltado para dentro, para as nossas próprias ações. Com os outros, a atitude deve ser de compreensão. E o passo final é uma transformação interna, trocar aquela raiva que contamina pelo amor que purifica. Mas, espera aí,
Ser indulgente significa que a gente nunca pode apontar um erro? Não, não é bem assim. A fonte deixa claro que a repreensão pode ser um dever, sim, mas só em condições muito específicas. O objetivo tem que ser o bem maior, não a fofoca. E quem critica precisa ter, antes de tudo, autoridade moral para isso. E para fechar a nossa análise, a gente fica com essa citação que é profunda e convida à reflexão. Ela resume o objetivo final de todo esse processo: alcançar uma paz de consciência tão completa, mas tão completa, que seja possível terminar cada dia sem carregar o peso do rancor. É uma meta e tanto para a gente pensar.